como banca a professora Rosane Salles e a professora Allan Kardec, que vai enviar o parecer. E o aluno Fernando vai assistir a apresentação, o aluno da pós-graduação. E aí eu agradeço a professora Minete por coordenar os TCCs. Então, Juliana, você tem 15 a 20 minutos para apresentar o trabalho. Depois a gente passa para as considerações, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado por vocês estarem aqui prestigiando, de certa forma, também contribuindo com a minha informação nessa avaliação desse trabalho. Eu sou Juliano Pinheiro Nascimento, professora Grateise da Pereira Souto, que me orientou. A gente trabalhou com esse trabalho de análise dos aspectos pedagógicos de videoaulas utilizados e produzidos na disciplina de matemática do curso de licenciatura em Física EAD, UAB e UNEMAT. Este é o trabalho. Bom, o objetivo desse trabalho é justamente analisar uma disciplina específica do curso, que é o curso de licenciatura em Física. E a gente vai verificar esses aspectos pedagógicos segundo uma taxonomia de um autor sobre análise de vídeos. E a gente vai verificar essas potencialidades dentro dessas análises, dentro dessa taxonomia. Uma breve introdução mais macro do tema. Bom, com a tecnologia, com o surgimento da tecnologia, com a comercialização, com a produção de computadores, houve um grande crescimento do uso de computadores, das tecnologias dentro da área de educação. E a pesquisa nacional por amostra de domicílios mostra justamente isso, o grande crescimento dos estudantes que também utilizam vídeos utilizam através dos vídeos para assistir séries, filmes. Há um crescimento da produção, há um crescimento de visualizações de pessoas que preferem vídeos, né? E esse trabalho também é um trabalho de extensão do trabalho da professora Deise, que se chama Tecnologia de Informação e Comunicação na Educação à Distância, podcast e screencast na licenciatura em Física. Bom, um pouco sobre o histórico da educação à distância no Brasil, EAD. A educação à distância no Brasil tem 3 etapas, segundo Borba e Malheiros. A primeira surgiu do rádio, que oferecia diferentes cursos através do rádio. Essa segunda fase teve como meio de comunicação o rádio, a televisão, fitas de áudio e até fitas de vídeo que também eram distribuídos na época. E essa terceira fase, que é o surgimento com a internet, que se deu na década de 90, que teve um grande proliferação dos cursos à distância, justamente por causa da possibilidade que a internet trazia de acesso. Com essa difusão, houve a necessidade de normatização. Justamente a Lei Diretriz de Bases trouxe também algumas normatizações na época, com decretos, e alguns decretos que substituíram outros decretos que tinham algumas aberturas nesses decretos. Então surgiu a necessidade de uma organização dessa nova modalidade que estava surgindo, que era a educação à distância. O Plano Nacional de Educação também prevê algumas mudanças, algumas observações a respeito da educação à distância no país. O sistema UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, ela se organiza de forma através de polos. São cidades que são oferecidas dentro dessas cidades uma universidade, um espaço onde tem bibliotecas, salas de computadores e também profissionais que possam auxiliar e capacitar os alunos.
essas entidades, UABs, elas não são uma universidade, já que há outras universidades que fazem com que mantém, de certa forma, a formação dentro dessa universidade através oferecendo cursos dentro desse espaço da UAB. A DIAD UNEMAT, que é uma diretoria de gestão de educação à distância dentro da UNEMAT, que justamente para ajudar a organizar, a regulamentar o sistema de educação à distância no estado de Mato Grosso, e justamente iniciou com o objetivo de oferecer cursos a áreas isoladas do estado. E esse é um dos objetivos da educação à distância com os decretos que foram feitos na década de 90, a 2006 mesmo. Bom, a revisão de literatura, nós utilizamos algumas revisões: Ferreira, Domingues, Oliveira, Amaral e Silva, Gomes e Santos. Mais especificamente, esses dois, Gomes e Santos, onde nós abordaremos essa análise de vídeo, onde nós abordamos toda a nossa análise dos vídeos dentro do curso de licenciatura em Física. Mais precisamente Santos, nós utilizamos. O contexto de produção do curso foi, como já havia dito, o curso de licenciatura em Física, que sucedeu-se na UNEMAT, no polo da UAB, oferecido pela UNEMAT e AD, e justamente vai ser nessa disciplina de cálculo 3. Os cursos de licenciatura em Física foram oferecidos em 5 polos, através do sistema Moodle, que é um sistema online de aprendizagem virtual. Quais são os procedimentos de análise dos dados? Esse trabalho em si é uma continuidade do trabalho de uma outra orientanda da professora Deise, que ela estudou os aspectos técnicos da mídia, onde ela observou a qualidade de imagem, a qualidade de áudio, a narração, a organização, a forma de disponibilização, acessibilidade e tempo de duração. E nós iremos analisar, dentro da taxonomia de Santos, esse outro lado, que é justamente o aspecto pedagógico do conteúdo, que é apresentar o conteúdo, se o autor apresenta o conteúdo, se ele traz uma revisão do conteúdo, a apresentação de um conteúdo específico da matemática, exemplos, regras e métodos, representações e exercícios. Agora, entrando mais especificamente dentro da análise dos vídeos da disciplina, o primeiro aspecto de Santos que ele traz, que deve ser observado, é apresentar o objetivo. Dentro da análise dos vídeos que nós fizemos, foi sim o autor, o professor apresentou essa análise, ele apresentou o objetivo que ele tinha com aquela aula. Então foi introduzido justamente o conteúdo de parametrização e sistemas de coordenadas. Ele trouxe justamente o que ele pretendia com as aulas que ele estava, com a aula, videoaula, né? A apresentação do conteúdo específico da matemática. O professor trouxe sim o conteúdo específico da matemática nas videoaulas. Ele usou o sistema solar para a representação das coordenadas polares. E após isso, ele também implementou essas representações. Ele tirou desse exemplo que ele utilizou no sistema solar, e para explicar esses conteúdos específicos de coordenadas polares. Ele utilizou de exemplos, como também prevê a taxonomia de Santos, para explicar o conteúdo. Como a gente pode observar nessa figura, onde ele traz os pontos das coordenadas polares que foram retirados justamente do exemplo do sistema solar que ele usou como referência no vídeo. Também outro exemplo. Esse exemplo, ele também, a gente pode observar que através disso ele foi trazendo uma explanação que
retirava-se regras e métodos, alguns procedimentos para que o aluno tenha a capacidade de fazer os exercícios que eram propostos. Então ele retirou aliás, dentro dos vídeos tem essas regras e métodos que eram propostos nessa taxonomia. Essas são as regras e métodos que foram propostos, que foram feitos, aliás. Representações, e essas representações são justamente representações gráficas. Ele trouxe em todos os exemplos representações gráficas, além de resolver os exercícios, ele trouxe essas representações para dentro dos vídeos, representando cada ponto, o que significava aquele valor, aquela equação, representações gráficas. Exercícios, sim, ele para fazer essas apresentações ele teve que resolver algumas equações, algumas fórmulas, e essas foram algumas, e essa foi a representação gráfica. E aliás, além disso, ele também propôs uma lista indicada no ambiente virtual do curso, onde os alunos poderiam estar fazendo essa lista dentro do ambiente de aprendizagem. Bom, as considerações a respeito do trabalho, a respeito dessa análise. O que podemos observar é justamente que a tecnologia, tecnologia, as formas de comunicação, ela passa por constantes mudanças. E como a educação é um dos pilares da sociedade, justamente ela também passa por essas mudanças. E a tecnologia tem influenciado dentro das escolas. As videoaulas em ambientes virtuais, à distância, pode trazer equidade na educação. A gente pode observar que a educação à distância traz uma qualidade, sim, de ensino para os alunos que têm acesso a essa possibilidade de educação, e ela traz uma equidade justamente, como foi dito na pré-banca pelo professor Alain, justamente porque pode-se, através da educação à distância, ter os melhores professores de uma universidade disponível para uma cidade pequena, para uma pessoa que talvez não tenha uma educação de qualidade. Justamente a educação à distância pode e traz um dos benefícios, né? Parâmetros que possam atestar essa qualidade de conteúdo e equipamento técnico. Justamente essa taxonomia de Santos, que é justamente nossa análise que foi feita, ela traz esse parâmetro para uma avaliação mais detalhada dos vídeos que são produzidos tanto em ambientes de aprendizagem como esse ou com outros vídeos que podem ser produzidos. Então é uma taxonomia que pode e traz grande benefício se utilizada dentro das salas de aula, aliás, pelos professores ou profissionais que é utilizado. Contudo, vou somente ver, a análise feita nos vídeos aulas são de extrema importância justamente por possibilitar uma organização de vídeo aulas, permitindo que o aluno tenha uma visão geral dos conteúdos trabalhados. Assim, o professor tem em mão uma importante ferramenta de análise e preparação de vídeo aulas, capaz de efetivar um ensino-aprendizagem de qualidade. É o que eu disse, que eu falei no outro slide, justamente essa taxonomia traz uma organização dessas videoaulas, uma preparação mais eficiente dessas aulas para que o aluno tenha uma compreensão do todo muito melhor do que se não tivesse um método de avaliação ou um método de preparo para essas videoaulas. São as referências utilizadas, referências bibliográficas, e muito obrigado.